O verdadeiro evangelho é a verdade. A verdade não tem doutrina, sacerdote, templo, ritual e dízimo. A verdade é santa, pura, imaculada, intocável, inviolável, perfeita, divina, imbatível, a razão. A verdade é a salvadora luz, sem nenhuma doutrina inventada. Bestas arrogantes idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida. Cristo não inventou nenhuma religião. Ele trouxe a divina e santa verdade libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desde o início o ser humano é livre. Mas, por acreditar em preconceitos, em doutrinas de bem e mal, ele morre eternamente para a sua evolução de consciência. O vidente Moisés não discerniu a verdade de Deus. Ele inventou a sua própria doutrina, com rituais e leis estúpidas e contraditórias. Então, depois de 1000 anos de Moisés, veio o Cristo e libertou aqueles infelizes diabos judaístas da sua lei. Cristo acabou com todo o Velho Testamento. Portanto, quem cobra dízimo é de fato anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas, nem os próprios discípulos de Cristo compreenderam o divino espírito da santa verdade, por serem ainda contaminados pelo judaísmo. A salvação de autoconsciência pura na verdade é uma questão de evolução íntima, espiritual. Somente quem se desperta ressuscitando de consciência pura na verdade pode ir adiante no infinito. O próprio Deus não faz distinção de pessoas, mas, mesmo assim, os seus discípulos ainda fizeram as suas próprias regras inúteis. Eu, Paulo, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Eu, João, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Perguntaram-lhe os discípulos, a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele, se ela fosse útil o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, puros, e a cidade amada, do alicerce da paz, ou Jerusalém, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, intrigante, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Assim, mais de 1000 anos depois das leis de Moisés, Cristo libertou esses confusos satanases adversários da verdade. Então, eles saíram do seu judaísmo e inventaram o seu próprio cristianismo judaico-cristão, o espalhando pelo mundo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. De fato, conforme a profecia de Daniel, o cristianismo judaico-cristão mudou a lei de Moisés e o calendário. Assim, a humanidade ficou perdida por 3 tempos e meio, desde o surgimento da raça ariana. Mas, no fim, o juízo de consciência na verdade será estabelecido. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Os diabólicos pegaram o corpo morto da mística lei de Moisés para inventarem o seu cristianismo judaico-cristão, mas Cristo os repreenderá para sempre. Profecias são premonições de fatos. Elas provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando definitivamente a vida eterna, sem nenhuma religião. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Misticismo é ignorância, é a falta da verdade. Portanto, o adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem nenhuma discriminação. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. As pessoas nascem puras, sem pecados, sem dívidas passadas. Portanto, a doutrina espírita é falsa. Não existe meia salvação, consequentemente, não existe limbo, umbral ou purgatório. Os soberbos espíritos dos diabos nem encarnaram, muito menos reencarnariam. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, puro, não entrará nele. Por seus discípulos vacilarem na verdade, Cristo previu a restauração do Evangelho da verdade no fim. E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado.
o qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele disse: estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Mas, mesmo após a restauração do verdadeiro Evangelho, por teimosia muitos se perdem. Então, em breve vem o terceiro e último evento de extinção. Só se salvam os espíritos com amor puro, sem religião nem preconceito. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Depois de um tempo do surgimento da raça ariana veio o dilúvio da última era glacial, que elevou os mares, acabando com a civilização atlântica. Dois tempos depois veio a abominadora crucificação de Cristo. Agora, meio tempo depois, vem o terceiro e último evento, extinguindo da evolução eterna 2/3 ou 0,666 de espíritos. É passado o segundo ai da crucificação de Cristo, eis que o terceiro ai cedo virá. A humanidade não muda, ela não se arrepende de suas impurezas, continua imatura, pecando, na injustiça, então, por isso, ela mesma fará o seu próprio fim. O capitalismo é autodestruição, ganância, avareza, competição, poluição, aquecimento global. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Assim, no fim, são 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas e diabos, que vão para o inferno. Eles ardem com a verdade no fim de todo o ciclo evolutivo da raça ariana. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, após o terceiro evento vem uma nova era, com uma nova terra, em uma nova existência. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Pessoas inteligentes e puras não seguem doutrinas nem sacerdotes, não vão a templos nem fazem rituais e nem pagam dízimo. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Quem é preso a uma religião não tem o seu amor próprio de liberdade de arbítrio. Não existe o meio religioso. Quem é religioso está em pecado, é de fato um idólatra. Contra fatos não existem argumentos. Podem-se produzir mentiras, mas nunca a verdade. Portanto, salve-se de juízo, seja puro como Cristo. Ame ao ser divino. Eu sou o que sou sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem orgulho, sem religião nem preconceito contra ninguém.